Se você me falasse que início desse ano eu estaria jogando Ocarina do Tempo e gostando do jogo, eu ia falar que você estava ficando bem doido. Afinal, eu nunca tive interesse em nenhum jogo da Nintendo e muito menos em Zelda. Mas isso mudou e mudou muito. E eu vou explicar isso hoje no vídeo. O meu nome é Bolseiro e bem-vindos ao canal. Vou tentar dar uma explicação bem breve e bem resumida do porquê eu decidi jogar Zelda Ocarina do Tempo. Eu sempre fui um cara que joguei muito na PlayStation, seja no PlayStation 2, 3, 4 e até mesmo no PS Vita. Sim, eu já tive um PS Vita, na verdade eu ainda tenho. Há uns 2 anos eu comprei ele e joguei diversos jogos. Jak and Daxter, Killzone, Sly Cooper, Ratchet Clank, Metal Gear e principalmente Uncharted The Golden Abyss, que foi o maior motivo de eu ter comprado esse console. Não só esse tipo de jogo eu joguei no PlayStation Vita, mas para quem não sabe, o PS Vita também tem uma emulação nativa do PlayStation 1 e do PSP, ou seja, eu também joguei muito mais jogo. Só que de uns meses pra cá, mais especificamente desde fevereiro ou março desse ano, eu comecei a ficar com uma falta de interesse nos jogos que tinha. Afinal, não é porque o PS Vita tem a biblioteca do PS1 e do PSP, incluindo a do próprio PS Vita, que eu vou jogar toda aquela biblioteca. Joguei jogos que me interessaram, platinei os jogos que me interessaram, joguei muito, me diverti pra caramba em outros, só que chegou num ponto em que eu já tava sentindo um certo cansaço, eu já queria jogar outras coisas, jogar outros tipos de jogos, jogos que não tinha no PS Vita. Foi aí que eu me deparei com um vídeo no YouTube sobre o Nintendo Switch rodando Red Dead Redemption. Aquilo simplesmente me deixou maravilhado com aquilo, cara. Afinal, é incrível ver como o Nintendo Switch consegue rodar certos jogos da geração do PS3 e 360 em qualquer lugar, cara. Tipo assim, é Red Dead Redemption, é The Witch, é a trilogia Arkham, que você pode jogar em qualquer lugar. Isso me chamou muito a atenção, até porque Red Dead Redemption é o meu jogo favorito da Rockstar. Mas não só Red Dead Redemption, cara, é uma enxurrada de jogo que eu não preciso nem falar. Mas aí que vem o grande ponto. Eu tava decidido a comprar um Nintendo Switch, daí eu comecei a pesquisar tudo sobre ele. Suas versões, a versão V1, V2, OLED e o Lite, e cheguei à conclusão de que ia valer muito a pena eu comprar o Nintendo Switch. Afinal, eu fiquei 2 anos jogando com o PS Vita e eu só tenho coisa boa pra se falar. Então imagina o Nintendo Switch. Daí então eu escolhi uma versão que seria o mais ideal pra mim. Afinal, o Nintendo Switch te dá essa possibilidade, você tem as versões do híbrido, né, console de mesa e portátil, mas você também tem o próprio Nintendo Switch Lite, que foi a versão que eu escolhi, que é essa coisa bonitinha aí que vocês estão vendo. Mas aí eu comecei a pensar nos jogos da Nintendo. Eu não ia jogar apenas jogos AAAs que haviam sido lançados pro Nintendo Switch, mas eu também sabia que eventualmente eu ia jogar algum jogo na Nintendo, seja Mario, Donkey Kong, Metroid e o próprio Zelda. Da mesma forma que você, sei lá, compra um PlayStation ou um Xbox, você tem que jogar Halo ou Deus da Guerra, enfim, seguindo um pouco dessa lógica. Foi a partir daí que eu comecei a pensar no Breath of the Wild. Eu sabia que uma hora ou outra eu ia jogar esse jogo, que eu sempre ouvi muito bem o pessoal falar, seja no mapa, seja na gameplay, seja no mundo vivo que ele tem. Mas eu nunca tive contato e nunca zerei nenhum jogo do Zelda. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de ter uma base pra depois, sei lá, ir ler um livro de tal universo, ou ver um filme de tal autor, enfim, entendendo, ter uma base pra depois prosseguir. E foi aí que eu comecei a pensar no Ocarina of Time. Eu já tive algumas vezes, eu já tentei jogar algumas vezes o Ocarina of Time, mas eu não consegui prosseguir muito no jogo, eu acabava perdendo o interesse, afinal eu tava jogando no meu telefone, no emulador, e sei lá, eu fazia muita coisa e acabava não tendo tempo pra jogar no telefone. Afinal, eu tinha meu PS Vita também. Eu comprei um portátil justamente pra quando eu pegasse ele, jogar só jogos que tem nele e não fazer mais nada, sabe? É justamente por eu ter um celular e fazer mil e uma coisas com ele, seja ver filme, série, me comunicar, falar com a galera, enfim. Mas foi aí que eu comecei a pesquisar. Para você que não sabe, o PlayStation Vita ele tem uma potência muito grande que infelizmente a Sony não deu bola para ele, não deu a devida atenção que ele merecia, e a comunidade começou a ver o que a Sony não via. De forma resumida, tem emulador de Nintendo 64 pro PlayStation Vita. E foi a partir daí que eu decidi, bom, se for para jogar o Ocarina, vou jogar no PlayStation Vita. Baixei o emulador e finalmente eu iniciei a jornada para finalmente zerar Ocarina of Time.
mas eu já havia tentado jogar, antes do Ocarina, eu já havia tentado jogar um jogo muito específico de Zelda, que me chamou muito a atenção pela proposta que ele tem, Majora's Mask. Sim, eu comecei pelo mais difícil e obviamente que eu acabei desistindo e nem zerei o jogo. Um dia, quem sabe. Quando eu finalmente decidi que eu ia jogar pra valer o Ocarina of Time, eu comecei a olhar de uma outra forma, sabe? Eu comecei a, de fato, me interessar, eu comecei a, de fato, olhar o mundo que estava à minha volta, né? Eu comecei a perceber coisas e olhar com os olhos das pessoas e crianças que jogaram na época que ele foi lançado. Afinal, não adianta a gente querer jogar jogos antigos bem falados se a gente não for olhar com a visão que as pessoas tinham na época, né? Afinal, boa parte do que existe no Ocarina of Time tem muito jogo que faz muito melhor hoje em dia. Mas não é esse o ponto do vídeo. Foi aí que eu comecei a perceber os cenários, as boss fights, as dungeons, os acessórios, o mundo à minha volta e, obviamente, a música. Eu acho muito interessante isso do Ocarina porque ele fica oscilando entre essa parte infantil desse universo e um lado muito mais sério e denso. Um momento onde a gente pode ver isso é quando o Link ainda é criança, né? Então a gente inicia o jogo naquela vibe alegre, naquela vibe aventuresca. Com o passar do tempo, o passar do jogo, a gente chega naquele momento crucial quando Ganondorf, aquele narigudo sem vergonha, começa a ir atrás da Princesa Zelda. O jogo muda totalmente. O Link fica adulto e a gente vê como o mundo tá uma merda, tá uma zona, tá maluco indo pra ali, maluco pra lá, parece que eu tô no meio de São Paulo. Ou seja, tá uma confusão e tá basicamente o fim do mundo. Os pilares, assim, os Sades, que é como falam, né, estão perdidos ou tem que resgatar eles, tem que ajudar. Então a partir daí a gente começa uma nova aventura, que foi a partir daí que eu comecei a gostar muito mais do jogo. Nessa parte inicial eu achava bem chatinha, sabe? O Link gritando, o Link criança gritando, é um saco. E aquela fadinha, filha da... E a partir daí você tem que ficar indo nas dungeons, você tem que ficar indo nas boss fights, você tem que resgatar, você tem que ir pro cemitério, você tem que ir pra floresta, você tem que ir pro deserto. Mas pra ir pro deserto você tem que pegar um item, pra pegar aquele item você tem que ir pra outro canto. Justamente isso de ir atrás de certas coisas, você ter que buscar certos itens em certos locais que torna o jogo mágico do jeito que ele é. Foi a partir daí que eu comecei a ficar com interesse maior no jogo. Afinal, ele mudou o tom, deixou de ser aquele tom infantilizado e começou a uma vibe um pouco mais séria. Isso foi uma coisa que me impressionou muito e, tipo assim, eu tinha zero de conhecimento do que tinha nesse jogo. Eu não sabia muito o que tinha, né? Afinal, como eu falei no início do vídeo, eu nunca me interessei por esses jogos, nunca me interessei por esse universo, né? E, tipo assim, vou dar um exemplo. Aquele maldito templo da água desse jogo, que é o pior momento do jogo pra mim, e a bota de ferro. A roupa da água, você basicamente tem respiração infinita, o Link não precisa ficar subindo igual um desesperado pra superfície. Pra você entrar naquele templo, você tem que ter duas coisas: a roupa d'água e a bota de ferro serve para ajudar ele a afundar na água, para ele poder andar em certos lugares que ele não poderia, afinal ele ia flutuar, né? Ele, com a bota ele começa a pesar e afunda na água. Só que é aí que vem a cereja do bolo. Para você pegar essa bota, você... Na verdade eu nem lembro pra onde você tem que ir. Você tem que pegar em algum outro canto essa bota. A roupa azul você tem que descongelar o rei, que fica lá na parte... uma parte lá da água que você visita quando o Link é criança, mas lá tá congelada, você tem que descongelar ele para ele poder te dar essa roupa e assim vai, cara. Ou seja, você tem que ficar indo atrás desses itens, né, para você progredir no jogo. O jogo ele te meio que força a explorar 90% do jogo. Afinal, tem outros itens que você pode pegar, mas eles não são obrigatórios para você zerar o jogo, né? Esses que eu tô falando você tem que pegar para você poder progredir. Um deles seria o Long Hook Shot, né? Aquele gancho, né? Que na parte do deserto você precisa dele para você poder atravessar aquela areia movediça. Sem ele você não consegue progredir. Você tem que fazer 1001 coisas. Você tem que passar por outras dungeons e pegar ele, voltar ali pra poder continuar pro fim do jogo. E eu fico parando pra pensar justamente nisso, cara. Como é que deve ter sido a reação da galera naquela época, as crianças daquela época, os adolescentes naquela época, vendo a quantidade de coisa que tem nesse jogo. Não só os itens, cara, mas as músicas que você precisa aprender.
seja a música da tempestade. A música do sol. A música da Epona, que você precisa dela em um momento do jogo para atravessar, para você chegar naquele lugar daquela aldeia de ladrões lá, daquelas ladras. E obviamente a música do tempo. A da Zelda. Eu acho incrível a quantidade de coisa que esse jogo tem pra um jogo daquela época, sabe? Eu lembro que eu fiquei assim também quando eu joguei Metal Gear Solid pela primeira vez. Só que a diferença é que Metal Gear já era algo mais sério, já era algo mais denso, sabe? Eu já tava esperando isso porque eu já tinha jogado Metal Gear 3, o 2, eu já tinha uma noção desse universo, então quando eu fui jogar o primeiro, eu não tive esse impacto, mesmo olhando com os olhos das pessoas na época, sabe? Eu ainda achei muito impressionante, mas eu acho que não teve esse mesmo impacto que Zelda teve. E foram justamente, cara, a junção dessas coisas, dos vilões, sabe? O arco final, o ato final do jogo, eu achei muito divertida. Parte do castelo, como ele tá quebrado, você vai subindo nele. A luta contra o Narigudo, o Ganondorf, eu achei muito legal, achei bem criativa e muito divertida. A segunda fase dele eu achei bem macabra, se você parar pra pensar. Que, querendo ou não, os Zeldas são feitos com um público infantil, né? Tem certos jogos que eles são com um público infantil. E aquela batalha final, aquela forma final do Ganondorf é de cair o cu da bunda, né? E foi justamente a junção de todas essas coisas, cara, que eu senti que eu tava sendo uma criança de novo. Eu não consigo explicar direito, mas quando eu terminei o jogo, eu senti uma certa animação que eu sentia quando eu era criança. Eu não sei explicar direito, cara. Eu senti que eu era criança de novo, seja pela floresta, seja pelas músicas, seja pelos personagens, seja pela história simples, um mundo vivo, mais simples que ele tem. Agora eu consigo entender do porquê que esse jogo é tão bem falado e conceituado até hoje em dia, né? Eu achei ele um jogo muito bom, achei ele um jogo incrível. Eu com certeza jogaria e vou jogar eventualmente de novo. Futuramente eu pretendo jogar ele de novo, quando eu puder jogar melhor ele, né? E, obviamente, eu pretendo jogar outros jogos da franquia Zelda, começando, seguindo pelo Breath of the Wild, né? Afinal, uma hora ou outra eu vou jogar esse jogo, ou qualquer outro da linha de Zelda. Mas esse jogo conseguiu me deixar com uma sensação de felicidade, entende? Ele conseguiu trazer aquela sensação de um jogo simples, legal, divertido, que ele tem um conteúdo imenso no jogo, onde tudo que você precisa fazer é jogar. Eu repetindo aqui coisa do vídeo passado.